Muito bem, pessoal. Professor Thiago aqui. E nessa videoaula a gente vai tratar um pouquinho sobre o funcionamento do array. Atualizei o Edge para a gente ter uma visualização melhor quando a gente for ver o código-fonte da página. Então, agora quando a gente usar o var_dump, a gente consegue uma visualização mais amigável. Então, deixa eu abrir aqui o meu code. Eu já criei a pastinha do meu projeto array. Então, deixa eu abrir a pasta arrays. Selecionar aqui, né? Criar o meu arquivo. Então, index.php. Vamos lá. Deixa eu inicializar aqui. Vamos inicializar o servidor para ver tudo acontecendo também. E muito bem, estamos aqui. Vamos entender o que é um array. Se você já estudou algoritmos, você já se deparou com a estrutura chamada vetor. Um array funciona igual a um vetor. Como que a gente trabalhava, né, com listas e vetores? Se eu tivesse uma lista de nomes, então, por exemplo, João, José, Maria, Joana. Eu tivesse que armazenar essa lista numa variável. Se você não conhecesse a estrutura array, o que você ia fazer? Criar uma variável chamada nome1, nome2, nome3. E aí quando aparecesse mais nomes no seu sistema, você teria que ir editando todo o código. A gente sabe que essa não é a ideia geral, né? Não é produtivo, não funciona, especialmente depois da última aula com o MySQL. Você já viu que esses dados vão variar, vai depender de quantos registros eu tenho no banco. Então a gente precisa de uma estrutura dinâmica que comporte listas de dados que a gente for trabalhar. Então a gente vai utilizar uma estrutura do PHP chamada array. Então, lista nomes igual array. A gente declara essa estrutura dessa maneira. Essa aqui é a declaração clássica, né? Nas versões mais recentes do PHP, a gente consegue declarar assim, que é uma estrutura parecida com a linguagem JavaScript, por exemplo, que é bem popular. E sempre que a gente vê um colchete aberto e outro fechado, essa variável ela vai ser um array. Tá vendo que ele até reconheceu como array aqui já? Eu, particularmente, gosto de declarar assim, porque eu sempre gosto de deixar o meu código o mais possível de compatível com as versões antigas, porque eu ainda me deparo com muitos servidores rodando versões de PHP 5.4, 5.5 até 5.3, apesar disso não ser muito recomendável por questões de segurança, mas a gente vai se deparar. Então, se você vê eu declarar uma variável, um array em PHP assim ou com colchetes, é a mesma coisa. Vamos entender agora como ficaria a nossa lista de nomes, né? Você que está acostumado a criar uma lista, a gente dá números para essa lista, né? Então, eu tenho o primeiro item, o segundo item, por aí vai. Quando a gente fala de linguagens de programação, e a gente fala de posição de itens numa lista, eu tenho que ter em mente o seguinte: o primeiro sempre vai ser zero. Em qualquer linguagem de programação, o primeiro item é o item 0. O segundo item é o 2. E por aí vai. Então, o primeiro item é o 0, o segundo item é o índice número 1, o terceiro 3 e por aí vai. Como que a gente identifica isso? A gente identifica um índice e aqui um valor. Ah, professor, é sempre assim? Não, mas é sempre assim. Todas as linguagens de programação elas vão funcionar dessa maneira. Então eu tenho um índice,
que vai armazenar a posição de um valor na minha lista. Então, que valor que está armazenado no índice 1? É o José. Que valor que está armazenado no índice 3? É a Joana. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa estrutura aqui dentro do nosso array lista nome. Como que eu faço? Eu posso vir aqui e colocar isso formalmente. Então, posição 0 recebe qual valor? Recebe João, né? Qual que é o problema de eu fazer isso? Se eu tiver uma lista muito grande, vai ser muito fácil eu perder o controle disso daqui. Então, quando eu não sei que posição que esse array está, eu simplesmente posso fazer assim. Então, lista nome, abre e fecha colchetes igual a João. O próprio PHP já vai se encarregar de verificar qual que é o próximo índice disponível e colocar o João. Como a gente acabou de criar a variável array, o primeiro índice disponível vai ser o 0. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou prosseguir cadastrando os nossos nomes. Então, José vem aqui, Maria vem aqui, Joana vem aqui e não esquecer de colocar o ponto e vírgula no final. Tudo bem? Então, está aqui a nossa declaração. E, como você já sabe, eu adoro essa função vardamp, que o vardamp faz o quê? Ele vai dar uma capivara da nossa variável, a gente consegue ver tudo que tem dentro dessa estrutura. Declarei, adicionei os valores, agora eu vou dar o vardamp para debugar, para ver o que tem aqui dentro. Vou vir aqui no meu Edge. Então, aparece os dados do array já, né? Só que eu quero visualizar de uma maneira mais amigável. Vou dar o comando chamado Ctrl+Shift+I. Ctrl+Shift+I. Também acessível aqui pelo menu. Em mais ferramentas, ferramentas de desenvolvedor. Ctrl+Shift+I. I de igreja. Vamos ver o que ele vai abrir aqui para mim. Então tá aqui, ó. Esse é o código-fonte da página, né? Perceba que quando eu vou passando o mouse, ele vai clareando os elementos HTML, né? Mas o que me interessa é essa saída que ele está destacando aqui. Então, ele está falando que a minha variável é um array. Isso quem falou foi a função vardamp, hein? Não é o navegador. É um array de quantas posições? 4 posições, né? Um array de 4 posições. Na posição 0 eu tenho uma string, e essa string tem 4 caracteres, João. Na posição número 1, outra string de 5 caracteres. Mas você fala, pô, mas José tem 4, né? É, mas esse acento aqui conta, né? Depois eu tenho, na posição 2 do meu array, uma string de 5, Maria, e assim eu consigo enxergar tudo que tem no meu array. Vamos fechar isso aqui e voltar para cá. O que eu consigo fazer agora? Se é um array, se é uma lista e tem coisas nessa lista, eu preciso saber quantos, né? Eu tenho uma função chamada count. O que a count faz? Ela conta. No caso aqui, ela vai contar quantas posições eu tenho no meu array. Então, echo count lista nome. Ela recebe como argumento o array que eu quero contar. Vamos voltar aqui, tem 4 posições. Né? 4 posições estão ocupadas. E aí? E se eu quiser ver o que está na posição número 4? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Deixa eu dar um echo hr para a gente ir colocando uma linha separando as coisas que estão lá para cima, né? A gente deixar um pouquinho mais organizado. Oh, meu Deus. Echo hr.
echo lista nome, né? E eu quero mostrar a Joana, então eu venho aqui e coloco 4, certo? É um erro muito comum esse daqui, tá? Isso aqui vai dar um erro no meu array. Por que é um erro comum? Eu quero ver o que tem na quarta posição. Só que muita gente esquece e começa a contar na onde? No 0. Aí vem aqui, salva, né? Vai lá e ele vai dar esse erro aqui, ó. Undefined offset. O que é o undefined offset? Não tem esse índice 4 aqui. Pô, mas você falou que tem 4 aqui? Começa no 0. Então, se eu quiser listar a Joana, eu preciso passar aqui o índice 3 dela, né? Igual eu coloquei aqui na nossa lista de exemplo. Quando eu voltar aqui, opa, salvei? Não salvei, viu que a bolinha estava branca? Agora funcionou. Legalzinho, né? Ó, professor, até agora tá tudo certo, né? Só que naquele exercício você estava usando um loop while para preencher. E eu não entendi muito bem como que a gente vai fazer para aquele loop while, né? Então eu te adianto o seguinte. Se você já programou em outras linguagens de programação, você já deve ter percebido que a gente sempre manipula o índice do array. E lá no while eu não estava manipulando o índice do array diretamente. Aquela é a forma mais fácil de manipular dados vindos do banco de dados. Poderia fazer dessa maneira? Poderia também. Mas o que eu quero fazer agora é dar uma introdução sobre os arrays. Então, essa videoaula vai ter duas partes. Uma que vai ser uma partezinha sobre o comum, que é em todas as linguagens de programação a gente costuma acessar os arrays assim, e depois eu vou comentar um pouco como que a gente pode acessar os arrays com um ponteiro interno do PHP na próxima. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar outra estrutura de repetição para mostrar os dados que eu tenho no meu array. E essa estrutura vai se chamar for. O for, ele é um dos loopings mais básicos que tem, que ele é o para. Ele recebe, mais comumente, 3 argumentos, né, que são os critérios de parada do for. Então, eu tenho uma variável de controle, que eu vou controlar o andamento do for. Eu tenho a minha variável que vai ser o critério de parada aqui, né? Com a quantidade de itens do meu array. Deve ter uma galera que já está ranhetando que eu estou colocando uma função aqui dentro. Sim, já vou explicar porque eu estou fazendo isso aqui. Essa daqui é a declaração básica da estrutura de repetição for. A gente vai melhorar um pouquinho isso daqui, né? Qual que é a primeira melhoria que eu vou fazer? Não é legal eu chamar uma função como count dentro do for. Por que que não é legal? O for é uma estrutura de repetição, então quer dizer que ela repete. Se ela tiver que repetir 1000 vezes, ela vai chamar o count 1000 vezes. E em termos de desempenho, não é legal eu fazer isso. Então o que que eu vou fazer? Antes do for, eu gosto de fazer isso aqui. Total lista nome. Porque eu só preciso chamar esse total uma vez, eu só preciso saber ele uma vez. Então, vou colocar aqui. Separo o lista nome. E agora eu vou explicar como que o for efetivamente funciona. Eu estou inicializando uma variável de controle chamada i, e ela está começando em 0. E o critério de parada do meu for vai ser o seguinte: quando o i for menor do que o total da lista de nomes. E eu vou incrementar esse i com i++ a cada iteração. O que isso significa? Na primeira é 0. Então o que ele vai fazer? Ele vai checar o critério de parada. 0 é menor que 4? Sim, é menor que 4. Então o que ele vai fazer? Vai dar uma iteração e ele vem aqui e soma mais um. Aí ele repete o esquema. Ele volta aqui. Quanto que vale o i agora? O i vale 1. Porque o que o i++ faz? O i++ é a mesma coisa que isso aqui, ó. I
igual a i mais 1, tá? I mais mais. E ele vai fazer isso até atender o critério de parada e ele sair do for. O que significa sair do for? Ele vai executar os códigos que tiver aqui na linha 30, 31, por aí vai. O que eu quero fazer dentro do meu for? Eu quero mostrar uma mensagem. Olá, quem? Vou concatenar a lista de nome. Deixa eu colocar aqui minha variável, né? Oh, meu Deus. Eu quero ir acessando os índices automaticamente, né? Igual eu fiz aqui no 3, ele retornou quem? Retornou a Joana, né? Se eu vou acessar isso aqui dinamicamente, no lugar do número propriamente dito, eu vou colocar minha variável de controle, porque é ela que vai permitir eu varrer o for toda hora. E eu vou concatenar aqui uma quebra de linha em HTML, para não ficar tudo muito colado. E aí, vamos ver o que vai acontecer? Vamos testar esse código aqui, né? Deu certo, né? O que o meu loop for fez? Deixa eu arrastar para cá. Vamos entender aqui olhando o código. Vou fazer o seguinte. Isso. Aí fica mais útilzinho aqui. 4, né? Qual que é a contagem da minha lista? A contagem é 4 posições. Legal, tá? Então, dentro dessa variável total lista nome vai ter o número 4. Aí chega aqui no for. Na primeira vez que eu estou executando ele, começa com 0. 0 é menor do que 4? Sim. Então, eu vou executar uma vez. Só que antes de executar uma vez, eu vou trocar o valor do i. O i deixa de ser 0 e passa a valer i mais 1. 0 mais 1, 1. Executou. Quem que estava aqui na posição 0? Era o João. Então, ele deu um eco no João. Executou mais uma vez. O i vale 0? Não, agora o i vale 1. 1 é menor do que 4? Sim, é menor do que 4. Então, o i vai passar a valer 2. E eu vou pegar o valor que estava antes do incremento e colocar aqui. Estava 1. E ele vai executando. Mostrou José. E foi executando dessa maneira até chegar aqui no final e chegar no seguinte valor. Como ele estava no final, estava valendo 4. 4 é menor do que 4? Não. 4 não é menor do que 4. 4 é igual a 4. Então ele saiu do meu looping. Ele não continuou executando infinitamente. Se eu tivesse colocado um igual aqui, usado esse operador, como que seria a leitura? 4 é menor ou igual a 4? Sim, é menor ou igual a 4. Mas eu tenho um índice 4? Não tenho, né? Acaba no 3. Então, ele vai gerar uma última mensagem de erro aqui. Vamos ver? Gerou, né? Eu não tenho o índice 4. O índice 4 aqui é indefinido. Então, por isso a gente tem que saber a diferença de menor igual e menor aqui. Tudo bem? Bom, nessa videoaula a gente fez uma introdução ao uso de arrays e a gente iterou em cima de um array bem simplesinho. Eu sei que pode estar parecendo que essa é uma videoaula complicada, um conceito mais denso, mas fique tranquilo que a gente ainda vai conversar muito sobre isso e usar bastante o for e arrays ao longo da nossa disciplina com PHP. Então, aguardo vocês para uma videoaula sobre arrays um pouquinho mais aprofundada posteriormente, tá? Obrigado, até mais.